Bom, turma, então, bem-vindo aí a mais uma Rubber Duck Session, mais uma sessão de pato de borracha, onde eu vou. Essa, na verdade, é a primeira sessão, então, bem-vindo aí também a esse quadro. Bom, nessa primeira sessão, a gente vai implementar aí o jogo da vida do Conway, é isso? Que é um matemático famoso aí que propôs esse autômato, se eu não me engano, é isso? É um autômato celular. E ele tem basicamente essas quatro regras que a gente está vendo aqui. Bem simples de entender, na verdade, e a ideia vai ser implementar isso aqui usando o Ruby. Tá certo? E a ideia é contar um pouco também do meu processo criativo aqui, né? Como que eu vou criar esse jogo aí e tudo mais. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a brincadeira aqui. Esse negócio está suficientemente grande ou não? Bom, vamos ver. Qualquer coisa depois da edição eu dou um zoom nessa parada aqui. Então vamos criar uma nova pasta aqui. Game of Life. CD Game of Life. CD YouTube Game of Life. Beleza. Então tá, então a ideia vai ser desenvolver esse cara com Ruby, então vamos ver como é que ficaria esse brother aqui. Então eu vou adicionar um arquivo aqui e começar a desenvolver nele. Vamos ver se está grande o suficiente aqui para. Parece pequeno. Uhum. Tá, depois a gente vê isso. Bom, como eu disse, eu não manjo muito de Ruby, eu vi um pouco da documentação, tal, como é que a gente vai seguir aqui com isso. Mas nesse primeiro vídeo a ideia é mostrar um pouco do processo criativo aqui. Então, a gente tem lá aquelas quatro regras, certo? Que basicamente a gente vai implementá-las aqui. Então, são essas regras aqui, tá todo mundo vendo, provavelmente, né? Então, basicamente, né, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, ou uma das coisas que a gente vai ter que fazer é implementar as regras de alguma forma, né? Essas regras, elas são dadas em cima de um grid, né? Então, dado um grid de linhas e colunas, certo? Call e row, na verdade talvez seja o contrário aqui, não sei exatamente. Então, dado um grid, né, de linhas e colunas, eu preciso investigar vizinhos, certo? Aplicar as regras. E gerar um novo grid. Após a aplicação das regras, certo? Aqui uma coisa legal de ter também é ter uma espécie de um seed, né? Ou seja, como que eu valido um padrão conhecido através de um seed, né? De uma semente aí já conhecida. Então, basicamente, a gente precisa fazer isso, certo? Como que eu, assim, né? Como eu não conheço muito bem Ruby, uma coisa que claramente vai ter que ser feito aqui é uma espécie de né? Para eu gerar o grid aqui, talvez eu tenha que imprimir uma matriz, né? Então, uma coisa que a gente vai ter que fazer aqui, talvez seja um size, eu acho que é assim que a gente vai fazer aqui. Que aí eu vou fazer 3 por 3, talvez 5, só para a gente ver como é que faz isso. Como que é o for aqui? Existe for no coisa? Bom, não sei como faz um for aqui. Mas, bom, vamos só. Seria mais ou menos isso, né? De zero. Depois eu vejo como faz isso daqui em Ruby. Até i menor que size. Isso vai ser incrementado. Aparentemente tem um end aqui para fechar esse cara. Aqui dentro eu vou ter um outro for de 0 até j menor que size, certo? J mais mais. Com isso eu percorro as linhas e colunas. Então, se eu fizer um puts, como faz isso aqui, talvez esse ponto,
e um espaço para a gente conseguir ver. Aí, bom, enfim, como eu disse, eu não lembro de toda a sintaxe aqui. Eu vou perguntar para a IA como que se faz isso daqui. E aqui talvez eu já possa melhorar, porque aqui eu estou falando de row, column, e aí depois de alguma forma eu devo ter que usar isso daqui. E aí, como que eu tenho usado? Poderia estar usando aqui um Code Companion ou alguma coisa, mas como eu estou aprendendo, eu não quero, sabe, tipo, simplesmente gerar o código aqui. Eu quero entender como que esse cara funciona e etc. Então, geralmente, o que eu faço é vir aqui no Gemini, que é o cara que eu tenho a conta paga aqui por conta da empresa, e fazer a pergunta, né? Eu procuro fazer sempre em inglês também, porque, sei lá, vozes da minha cabeça dizem que as respostas são melhores. Então, os modelos, geralmente, eles vão ser treinados com o que tem mais conteúdo disponível, e aí, com certeza, é o que está feito em inglês, certo? E aí, eu basicamente vou perguntar aqui o que eu quero saber, dessa forma, né? How to print a matrix using what's the syntax in Ruby to print a matrix. For example, this one. Então vamos ver aqui o que ele vai cuspir pra gente. Aqui eu tenho que fazer já. Eu sei que Ruby é uma linguagem mais, como fala, descritiva, como diz isso, é declarativa, né? Então, supostamente é uma parada bem mais simples aqui. Size times, ó. Muito bem. Muito bem. Talvez a gente precise desse exemplo aqui quando eu tiver já o seed, né? Mas basicamente, por enquanto, o que a gente vai fazer é o tal do size times lá. Então, como que é exatamente aqui? Não tem nem... Ups. Bom, beleza. Vamos tirando da cabeça aqui. Size.times, ok. E aí, beleza. E aí eu vou fazer de novo aqui, porque eu quero... E aqui eu vou simplesmente... Beleza, é isso? Vou colocar um outro cara aqui. Só para a gente ir testando mais rapidamente. Então, Ruby main.ruby, certo? What's going on? Ele tá... é que aí não é put, certo? É o print, porque é o cara que... Enfim. Aparentemente o print ele vai printar exatamente o conjunto de coisas que eu estou passando aqui para ele. O putz ele sempre coloca um new line, certo? Então, beleza. Então, basicamente, dado esse grid aqui de linhas e colunas, depois eu vou ter que, de alguma forma, passar um seed aqui, né, para a gente ter alguma coisa para começar. Beleza. Aí, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, para eu saber o que está vivo e morto. Aí a gente já tem... Me parece que eu estava fazendo uns exercícios de entender, porque Ruby é orientado a objetos. Isso não tem nada a ver com ser orientado a objetos, mas, enfim, né, existe uma convenção de não ter coisa mágica no meio das coisas e tal. Acho que isso deve ser para todas as linguagens na minha cabeça, né? Mas, enfim. E aí, se eu não me engano, eu tenho o tal de join, certo? Então, eu devo printar, por exemplo, aqui o dead. Como que seria isso aqui, gente? Será que é isso? Dead. Sei que tem tipo um bagulho literal, né? Join.
não precisaria, seria só esse cara aqui, certo? O que está reclamando aqui? Mudança de constantes talvez tenha que ser isso. Não. I don't know. Eu acho que é isso aqui. Ele até fala no exemplo aqui que é esse cara, né? Tipo, é o elemento aqui que está dentro do tipo, é um for each esse cara, né? Matrix it row.each. Como é então essa parada? É isso, seria, né? É isso aí, é isso aí. Não, não é isso. É porque talvez. Acho que é isso. Muito bem. E aí, já refatorando, porque acho que isso vai ficar mais interessante aqui para fazer. Refatorando já o já nasce refatorado. Uma vez um cara falou isso para mim, falou: "Ah, como eu tô mais velho já, eu não refatoro mais código não, já faço na versão final". Eu falei: "Rapaz, isso é bom mesmo, hein?". Tô olhando aqui pro meu OBS, enfim. Vamos lá então. O que eu estava fazendo aqui? Então talvez já converter para esse cara, né? Isso aqui aí, tá, vamos lá, vamos por partes, né? E aí, de alguma forma, só que aqui, né, eu realmente vou ter que criar uma matriz mesmo, porque na verdade eu vou chamar de grid, né? Então, o grid aqui, ele vai ser alguma coisa parecida com isso. Como que eu faço para in your example of existing matrix, how to create and populate a matrix with a constant var, for instance, bed equals que acho que deve ter uma forma de meio que passar isso, né? Sei lá, eu não sei. Vamos esperar aqui o resultado da parada. Array.new. Muito bem. E aí começa a cair no lance do orientado a objetos, né? Tipo, o array é uma classe, aí a gente está criando ela, e dentro dela a gente está criando mais uma já populada aí com os deads, né? Então vamos fazer essa versãozinha aqui. Eu só vou chamar de grid. Então, na verdade, vai ser o grid, vai receber um array.new do tamanho size. E aqui dentro, esse é meu array, certo? Seria tipo isso. É tipo isso, né? Se eu, por exemplo, só de curiosidade, se eu passar qualquer coisa para ele aqui, ele é do size 5, certo? Então se eu fizer, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Como que eu faria para criar um array de constantes aqui? No manjo, no manjo. Que é isso, no fim aqui eu tô meio que passando o conteúdo desse cara, certo? Just for fun. Só para entender como é que funciona o array aqui neste caso, né? Mas aí aqui no caso a gente teria que fazer isso, né? Grid.each. Depois eu vou precisar desse index aqui, hein?
each with index. Tipo isso, né? Row index. Aí aqui eu faria um row.eachWithIndex. Row.eachWithIndex do column call index. E aí parece que quando não usa variável também ele já identifica, quer dizer, né, a LSP aqui identifica e já fala para nós o tá pegando. Vamos ver lá. Mas o Gemini tá particularmente lento hoje. O que será que passa, papai? Ixi. Deu ruim aqui, hein? Deu ruim aqui, hein? Tá. Uma coisa que, enfim, né, como eu tô aprendendo, seria legal talvez ver na documentação aqui como que a gente faria essa parada, né? Ruby Array New. Olha que interessante isso aqui, ó. Se eu passar um i para ele aqui, ele vai criar para mim já, certo? Então tá, só pra gente passo um i aqui, supostamente já era, né? Se eu fizer só isso, ele já talvez eu tenha que passar para ele aqui, ó, tipo, sei lá, tipo isso aqui, certo? E aí aqui, só pra gente testar esse it with index aqui, a gente pode fazer um print, certo? Do row index, tipo isso, certo? Plow. E depois o row, que aparentemente tem que ser. E aqui também esse brother aqui. Ops. Muito bem, então se a gente quiser popular tal com inteiros, por exemplo. Só que aí no caso o que eu estou fazendo aqui é popular com um novo array, certo? Do mesmo size. Para simplificar, eu vou fazer ele quadrado, né? O grid por enquanto vai ser quadrado, porque aí fica mais fácil. E aí eu posso popular ele com dead, certo? Que acho que é a outra sintaxe aqui que ele permite, né? No fim eu estou fazendo essa do meio aqui. Very good. Tá, e aí se eu fizer isso aqui, aí não funcionaria mais esse brother. Eu vou ter que fazer um each with index do call, certo? Call index end. Beleza, e aí eu vou simplesmente fazer um print do coluna, certo? E aqui um puts para ele. Acho que com isso a gente chega onde a gente queria. Então, beleza. Bom, estou tentando explicar aqui um pouco de como que eu estou fazendo para aprender as coisas e tal. Né? E aí você pode estar se perguntando, usa uma IA, usa alguma coisa, vê um curso e tudo mais. O que eu já fiz, né? Só para também, não estou saindo do absoluto zero aqui. Eu já implementei esse Game of Life, só que aí de uma forma diferente. Tipo, eu falei, como que seria o Game of Life implementado em Ruby e tal. Mas, quando você está aprendendo uma coisa, que é o meu caso aqui,
eu acho que a IA atrapalha um pouco, porque ela vai te dar umas respostas que talvez sejam muito complexas, não é nem que seja complexa, que vai um pouco fora do seu processo de criação, do seu processo de aprendizado. Né? Então, o que eu estou tentando fazer aqui é, pô, dado que eu sei alguma coisa, né, nesse problema aqui em particular, eu sei as regras, certo? Eu busquei as regras aqui em algum lugar e eu conheço as regras agora. Eu propus aqui uma forma de implementar isso, né? Então, dado um grid, tá, beleza, então agora eu tenho um grid e tal, eu acho que eu vou ter que fazer esse lance do seed aqui, certo? Para, dado um padrão, eu conseguir validar se o que eu estou fazendo aqui está funcionando. Eu poderia fazer isso aqui com um teste também, por exemplo, né? Depois, eu tenho que fazer aqui alguma coisa para investigar meus vizinhos, certo? Então, dado que eu tenho aqui esse cara, eu preciso investigar, né, de alguma forma aqui, os meus vizinhos diretos aqui, né? Então, quando eu estou no meio aqui, eu tenho 9 possibilidades, né? 8, na verdade, se descontar esse cara. Mas e quando eu estou nos cantos, né? Quando eu estou na primeira coluna, na primeira linha e tal, eu preciso fazer alguma coisa que desconsidere aqui o que seria, né, a linha -1, a coluna -1, a coluna 6 aqui no caso, que é o size mais 1, e a coluna que é o size, o size mais 1 aqui também, né? Nesse caso em particular do exemplo aqui, a coluna 6 e a linha 6. E depois gerar um novo grid, depois, aplicar as regras que estão aqui em cima e depois gerar um novo grid, né? Que aí eu vou dar essa sensação, eu vou aplicar a regra do jogo aqui, que é a cada geração eu tenho um novo grid, né? Um novo tabuleiro desse jogo da vida. Então, a ideia aqui, né? Pô, a IA faria isso daí em 1 segundo, mas percebe que a ideia aqui não é simplesmente resolver o problema, é explicar o que está sendo feito, né? Explicar esse processo aqui de criativo ou de resolução de problema. E aqui vai uma dica muito importante para quem está buscando entrar aí numa vaga e tudo mais. Isso serve basicamente para todo mundo, mas acho que vale principalmente para você que está tipo, buscando um primeiro emprego, um estágio, ou se você está numa vaga muito júnior, numa vaga de estágio, numa vaga muito inicial, e você quer dar um próximo passo dentro do... Eu vou sempre falar do mundo corporativo, porque é o que eu vivi, né? Eu tive toda essa experiência dentro de um mundo mais corporativo, vamos chamar assim, né? Nem tanto de startup, nem tanto de uma empresa muito gigante. Então eu acho que cobra aí 80% da população das pessoas, né? Então, no geral, é importante você explicar o que você está fazendo, né? Então, conforme eu fui fazendo aqui, eu sei mais ou menos como fazer isso lá em C, né, que foi mais ou menos a sintaxe que eu estava buscando. Beleza, então, aí sim, com o apoio da IA, para não ter que ficar procurando na documentação e tal, né, exatamente como faz, isso sim a IA pode acelerar o meu processo de aprendizado aqui, né. Dado que eu já sei alguma coisa, e dado que existe, né, a documentação, como que faz isso daqui que eu estou tentando fazer, usando, nesse caso aqui, Ruby. No meio do caminho aqui, né, eu lembrei da outra implementação, que a gente vai precisar do index em algum momento. Então, pô, beleza, como que já vamos deixar isso daqui preparado com o index, que eu vou usar isso daqui provavelmente aqui para investigar os vizinhos, né? E assim por diante. É muito importante você explicar o seu processo de como você está resolvendo o problema e tal, porque nesse universo corporativo, geralmente as pessoas vão, né? Se você tem um chefe e essa pessoa tem um chefe, significa que essa pessoa precisa prestar contas, ela precisa explicar para uma outra pessoa o que está acontecendo. Isso só é possível se ele conseguir extrair de você aí o que está acontecendo, por que está demorando, ou por que não foi feito, por que vai demorar tanto tempo alguma coisa, e assim por diante. Quando você cria esse processo de explicar as coisas, isso fica muito fácil, né, de você ter essa rotina de, isso aqui aconteceu por causa disso, isso aqui aconteceu por causa daquilo, enquanto eu estava desenvolvendo isso, apareceu esse problema que não estavam previstos, e assim por diante. Então, estou tentando extrapolar aqui uma coisa que eu gostava muito que as pessoas fizessem comigo, né? Tipo, por que não aconteceu? Eu fui fazendo nessa direção aqui, apareceu esse problema, aí eu tentei uma outra coisa, etc. Isso é muito valioso, porque isso alimenta a pessoa ali que está recebendo essa informação de dados, né? De informações, no caso, para poder replanejar uma coisa, ou para poder adiantar uma entrega, eventualmente, e assim por diante. Né? Então, durante aqui essas sessões, a ideia é aprender, né, e mostrar como eu estou aprendendo, mas também acho que essas dicas aí são bem valiosas. Beleza, turma? Abraço aí. Não deixa de se inscrever no canal, curte aí, dá um hype, comenta aí o que você está achando, né, é importante para a gente ir direcionando aí os próximos vídeos. Abraço, tchau, tchau.